Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com Bertaglia. Muito bacana, muito legal. A prosa que tem trazido aqui pessoas fantásticas, pessoas do bem e aquelas pessoas que querem compartilhar a experiência e o conhecimento que elas têm. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema bastante interessante dentro das organizações: desafios na gestão dos centros de serviços compartilhados. Olha só que bacana esse tema que nós estamos trazendo aqui. Existem muitas razões pelas quais as empresas, muitas vezes, hesitam em adotar um modelo de serviço compartilhado. Embora essas soluções ofereçam muitos benefícios para aqueles que buscam melhorar suas funções, assim como finanças, processamento de documentos, contabilidade, faturamento e serviços de RH, tais funções podem também vir acompanhadas com maior complexidade, investimentos iniciais e também, por vezes, mudanças drásticas nas operações do dia a dia. A mudança do serviço para um ambiente compartilhado pode diminuir a visibilidade do processo do ponto de vista da unidade de negócios e criar problemas com integração nos principais sistemas, principalmente o ERP, o famoso Enterprise Resource Planning, que é, cá entre nós, a espinha dorsal no que tange à gestão da organização. Embarcar no mundo do centro de serviço compartilhado exige planejamento e estratégia, além de um estudo muito bem elaborado. E mais, demanda, isso é extremamente importante, demanda uma execução realizada por uma gestão extremamente capaz e eficaz para colher os resultados. Bem, e para refletir comigo sobre este assunto, terei o privilégio de trazer aqui, para prosear comigo, o Walter Favaretto Júnior, que é o diretor de Centro de Serviços Administrativos da Raizen. Grande Favaretto, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo presente aqui na Prosa com o Bertaglia. Fantástico. Favaretto, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bertalha. Na verdade, a honra é toda minha. Eu fico muito contente aí com o teu convite e também com a oportunidade aí de da gente bater um papo sobre esse assunto que eu, nos últimos 10 anos, me dediquei completamente, né? E tive umas experiências aí, acho que importantes, que posso compartilhar aí com todos que se interessam por esse tema. Muito obrigado pela oportunidade, Bertalha. Olha só que bacana, Favaretto. Fava, eu vou te chamar de Fava, tá? Fica A gente tem tranquilo, fica essa tranquilo. amizade, né? Você que é uma pessoa, além de um profissional fantástico, eu reconheço isso, nós convivemos juntos lá na querida e velha HP, né? Você também é Sim. uma pessoa fantástica, e além do mais, é músico, anda com a sua bike por aí, ou seja, é uma pessoa, eu chamaria de eclética. E por ser uma pessoa eclética, Fava, eu vou chamar você para a gente desbravar um pouco esse contexto do CSC, né? Talvez esse seja um nome mais genérico, eventualmente aí na sua empresa você chame de algum outro nome, mas vamos falar dos principais desafios, principalmente na implementação e na execução, Fava. Vamos lá? Vamos sim, Bertalier. Eu vou aproveitar até já para fazer uma observação aqui. Nós usamos o nome Centro de Serviços Compartilhados, mas cada vez mais a gente está migrando para ser um centro de soluções, ao invés de ser um centro de serviços, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso. A gente guarda esse tema aí para a gente falar um pouco daqui a pouco, né? Mas a decisão de se implementar um centro de serviços, ela tem muito a ver com o que a gente sempre ouve falar, né? De que as empresas devem focar no core, né? O que é o core? É o coração, né? Aquelas atividades principais que realmente trazem o diferencial para a companhia ter um sucesso, né? Além obviamente, da boa gestão, da gestão do custo, da eficiência e tal. Mas, por exemplo, no caso nosso, né, nós temos hoje o centro de serviços dentro da Raizen,
que atende o grupo Cosan inteiro, né? Então, todas as empresas da Cosan, mais a Raízen, apesar do centro estar na Raízen, né? A Raízen tem uma unidade, um negócio que é a produção de etanol, de açúcar, né, e bioenergia, em que ela tomou a decisão de focar na negociação agrícola, na produção agrícola e na produção industrial. Tudo que não é esse core, que é o negócio, o próprio negócio decidiu transferir para quem pode tratar desse assunto de uma melhor forma, né? Então, o centro, né, ou a principal decisão de uma empresa em implementar um centro de serviços está nessa linha de procurar otimizar, né, as suas atividades. No nosso caso, como nós somos um grupo, então nós temos diferentes empresas, né, como o Comgás, Rumo, a Moove e a própria Raízen sendo atendidas pelo nosso centro de serviços. Então, fica claro, assim, na área de processamento de RH, folha de pagamento, benefícios, nós temos um grupo só que atende todas essas unidades. Então, essa é uma vantagem, né, que essas empresas têm, né, de usar uma equipe especializada que pode tratar melhor, né, desses temas de uma maneira mais focada, né, nesses assuntos do que os negócios terem a sua própria operação, a sua própria área transacional, né? Então, esse é um dos principais objetivos, né, que as empresas procuram construir esse centro de serviços que, no passado, tinha um foco muito grande, Bertalha, de redução de custo, né? Então, obviamente, quando você junta, né, esse exemplo que eu dei, uma folha de pagamento, né, para um grupo de pessoas para atender várias empresas, você tem uma eficiência de custo bem importante. Mas, cada vez mais, aproveitando o tema que eu comentei lá, as empresas buscam também soluções para esses processos que a gente cuida, né? Então, essa que é a jogada no momento que todos os centros estão indo para um centro de soluções, né, mais do que um centro de serviços. Legal, Fava, deixa eu ponderar, ou pelo menos complementar aqui uma situação que eu vivenciei, principalmente quando eu estive na Unilever. A ideia, principalmente, era buscar locais, fazer a localização, e o centro de serviço compartilhado que nós estávamos buscando na época era muito mais regionalizado. Então, ia pegar todos os países da América Latina, exceto o México, mais o Brasil, e nós estávamos buscando um local, né? Logicamente, o Chile acabou sobressaindo naquele momento, né? Depois Costa Rica, mas o foco era custo. E aí você mencionou custo. Hoje você tem, basicamente, um centro de soluções, vamos dizer assim, já usando o nome que você colocou aí, consolidado. Mas você, logicamente, dentro desse período todo, você passou por alguns desafios na implementação, na execução, que, logicamente, foram importantes. Tudo bem que a escolha do local ela foi definida, você está dentro da organização, mas tem outros elementos que são mais importantes, principalmente na parte de transição, Fábio, e seguramente você viveu isso, ou seja, passar da situação anterior para a situação de agora. Como é que foi vivenciar isso, Fábio? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, para realmente se implementar, é identificar quais são os ganhos, né? Então, essa é uma etapa fundamental. E para a gente identificar os ganhos e juntar, né, várias áreas de processamento de diferentes empresas, por exemplo, numa área só, a gente precisa fazer um recorte, né, Bertalho? A gente precisa recortar, né, que parte do processo que vai para o centro de serviços, que parte fica no corporativo, né, ou na área de estratégica da companhia. Então, esse é o primeiro grande desafio. Esse desafio ele vem aliado ao que faz sentido em relação à eficiência de custo, obviamente, né, obviamente. E eu participei da construção inicial, né, do nosso centro de serviço, que foi lá em 2011, então a gente está completando aí 10 anos de centro de serviço.
Tem muitos centros de serviço muito mais antigos, né, do que o nosso, com 20 anos, 15 anos de existência. E, inicialmente, os centros de serviços eram especificamente para as atividades transacionais. Então, vou dar um exemplo da área de contabilidade. Então, grande parte das operações eram feitas dentro do centro de serviço, mas o contador, o profissional que fazia a validação final, ficava no corporativo, né? O que aconteceu ao longo do tempo, e no nosso centro de serviço a gente já fez esse recorte, trazendo o contador para a gente, por exemplo, para dentro de casa. Então, a gente hoje é responsável pelo processo completo até a produção do balanço, do demonstrativo de resultado da companhia, por exemplo, né, no caso da contabilidade. Então, acho que esse é um fator importantíssimo, é saber fazer esse recorte. E quando você vai construir um CSC, hoje a gente já tem muitas referências em termos de custo, então eu consigo comparar. Então, tem uma empresa nova, a gente adquire uma companhia nova, eu tenho como comparar facilmente o meu custo atual com o custo da companhia, fazendo esse recorte no processo. Mas lá no início, quando a gente começou, a gente realmente teve que ter uma ajuda externa, né? Então, tem muitas consultorias que ajudam a empresa a montar, mas principalmente a ter referência, a ter um benchmark, a ter um número para a gente identificar se realmente faz sentido a gente trazer esse recorte do processo para uma operação centralizada, né? Então, esse é um desafio grande. Hoje em dia, como eu falei para você, a gente tem uma série de aquisições, ou de novos processos que continuamente a gente procura trazer para dentro de casa, e a gente usa muito da comparação com o nosso custo atual. Então, hoje a gente tem já uma série de drivers, né, ou de direcionadores de custos que me indicam quanto, por exemplo, qual é o meu custo para processar um funcionário de uma empresa, né? Então, isso hoje já tem muito bem definido pela própria prática, pelo nosso trabalho aí ao longo dos anos, né? Mas lá no início, né, realmente a gente precisa de uma referência externa. Então, ou a gente vai buscar externamente essa referência por si próprio, ou traz uma consultoria para nos ajudar. Olha só que bacana. Aliás, você acabou comentando alguns temas aí que são bastante importantes, né, Favaretto? Até pelo aspecto e pela perspectiva de que, tá bom, hoje eu estou dessa maneira, eu estou indo para uma nova situação, um novo processo, novas funções, e você tem sempre aquela visão ou aquele dilema, né? Será que isso vai funcionar da forma como funcionava antes? E aí você falou um pouco dos recortes e foi se ajustando ao longo do tempo. O que eu gostaria de fazer agora, até, o Favaretto, pela perspectiva de olhar o futuro, ou melhor dizer, olhar a forma como você está operando nesse momento, porque você tem todo um esquema de governança, de visibilidade, você tem um RP consolidado que atravessa a organização e, logicamente, você deposita uma confiança muito grande nele, né? E isso você conhece muito bem e sabe como fazer, como administrar esse negócio. O que eu gostaria de saber, ô Favaretto, e vou dizer uma outra coisa para você, passou rápido a prosa aqui. Então, nós vamos fazer um intervalozinho agora, você toma uma água aqui, e nós vamos para o segundo tempo, onde nós vamos falar que ferramentas, eventualmente, você pode usar para aumentar essa produtividade, para te dar esses recortes, para buscar esse comparativo de custos, para você ter essa visibilidade que você tem hoje. Porque eu entendo, na conversa que nós estamos tendo aqui, que realmente é um centro que está consolidado, ou seja, você simplesmente vai plugando peças, né, e vai administrando o resto da organização. Vamos fazer isso? Vamos fazer um intervalo? Combinado. Oi, Fava, que legal, meu amigo, que bacana que está sendo essa nossa prosa aqui. Fantástico esse tema, e principalmente nós falamos de um tema onde nós temos o exemplo de um processo muito bem estabelecido, consolidado e bem implementado. Eu acredito que isso é muito importante. E é exatamente essa parte que eu gostaria de dar continuidade agora, o Fava, falando basicamente sobre os elementos principais que te traz essa produtividade, né? Principalmente pela perspectiva de governança, a integração entre as áreas. Você falou de várias
várias empresas, né? Como é que é prestar serviço para essas várias empresas, Fava? Perfeito, Bertalha. A gente sabe que cada empresa tem uma cultura, né? Então, assim, por mais que elas estejam no mesmo grupo, né, elas estão com um mercado distinto, com uma pegada, né, de lidar com o mercado, lidar com os fornecedores distintos, e o centro de serviço ele tem que se adaptar a essas situações, né? É, o, um fator bastante importante é o momento em que a gente absorve, né, as atividades desses negócios. Então, assim, entender o negócio é fundamental nesse processo de passar a operar pelo negócio. Então, esse é um cuidado que a gente sempre procura ter, né, de não é só documentar os processos que a gente tem que fazer, sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma metodologia que a gente tem que seguir, que é da documentação dos processos, da definição dos pontos de controle, da definição dos indicadores desse processo, mas também a gente entender a cultura, né? Então, vou dar um exemplo aqui que está, inclusive, também dentro da minha diretoria, que é a admissão, né, do funcionário. A admissão é feita pela equipe do CSC. A admissão na Comgás é diferente da admissão na MUVE, que é diferente da admissão do corporativo da Cosan, que é diferente da admissão da Raizen. Cada um tem a sua particularidade, a sua característica, quer trazer a sua cultura já desde o início para o seu funcionário, né? Então, isso é fundamental a gente buscar, além, obviamente, de toda a documentação de processos, né, da garantia do treinamento dos nossos funcionários, né? Muitas vezes a gente absorve funcionários que estão nos negócios, a grande maioria das vezes, né, para trazer um pouco dessa cultura também. E uma das técnicas, Bertalha, que são fundamentais para esse começo, né, nós temos muito... Eu costumo dividir o trabalho de um CSC, de uma maneira geral, em 3 grandes grupos, né? Então, tem uma atividade que é aquela atividade de rotina, né, que no caso do processo de RH é a folha de pagamento, no caso de contabilidade é a geração do balanço, do balancete, que ela independe de uma solicitação, né? Ela é uma rotina que é executada frequentemente. Tem um outro tipo de atividade que é a atividade catalogada, que a gente chama de serviço catalogado, né? Que a gente cria um serviço, a gente define um prazo de entrega para esse serviço e a gente assume um compromisso, né, de entregar esse serviço, sei lá, 95% das vezes dentro daquele prazo, né? Então, esses são os serviços catalogados. E, por fim, tem o terceiro tipo de atividade, que é a atividade também que não é uma rotina, que depende de uma solicitação do nosso usuário, do nosso cliente, mas que ela não tem um catálogo, ela não está no catálogo, ela não tem um prazo definido, ela não tem um custo definido, né, porque são atividades de melhoria ou atividades de projetos. Então, a gente tem atividade de rotina, atuidade de serviços catalogados e melhorias de projetos. Esses são os 3 grandes, diferentes grupos de atividades que a gente tem. E para a gente buscar o sucesso nessa interação aí com os negócios, a gente sempre precisa fazer o feijão com arroz, que é contrato com o negócio, contrato assumido, que tem que se cumprir, né? E a gente busca, ao longo do tempo, medir. Então, se eu tenho serviços catalogados e tenho um prazo de entrega, por que eu estou entregando fora do prazo? Qual o motivo? O que eu preciso alterar no processo? E buscar também uma simplificação desse trabalho, Bertalha, de interação com o negócio, né? Então, documentar, ter esse contrato feito com o negócio, buscar, ao longo do tempo, a melhoria constante desses processos, visando a satisfação, né, do usuário e também trazer aquele benefício, aquele custo lá que a gente identificou lá no momento da decisão pela implementação. Olha que bacana. Conforme você foi falando, eu comecei a processar algumas coisas aqui.
E uma delas, o Favaretto, é o seguinte: como você falou que tem diferentes empresas, diferentes culturas, logicamente, você falou inclusive sobre a admissão de pessoas, né? Que essa admissão ela é distinta para diferentes organizações dentro do escopo aí do centro de serviços. Como que fica a questão do benchmark, ou seja, você estabelecer o que é melhor de um para outro? Como é que você consegue levar, né? Por exemplo, uma determinada organização faz melhor do que a outra. Você consegue mover isso até em termos de custo, né? Ou seja, o que uma faz é mais barato que a outra, mas pode ser que seja extremamente interessante você trabalhar dentro de uma rotina que essa outra empresa trabalha e a outra pode se tornar mais complexa. Entendeu o que eu estou Sim, sim, dizendo? sim. Sim, sim. E o que a gente tem feito ao longo do tempo, e a gente tem evoluído também nesse tema, porque essa é uma das grandes aspirações, né, ou expectativas, né, dos negócios, e que o CSC, olhando para aquele processo especificamente, né, para os processos que a gente cuida, que ele possa identificar oportunidades que talvez um negócio possa ter, né, e a gente levar isso para o negócio. Como são empresas do mesmo grupo, né, esse trabalho, no passado, a gente fazia, desde o início, tá? Desde o início do CSC, reuniões específicas com cada diretoria de cada negócio, para apresentar o custo, para apresentar qual é o nível de satisfação ali dos usuários, mas também para apresentar quais são as oportunidades que esse negócio tem, né, para otimizar o seu negócio, seja para melhorar a satisfação ali do seu funcionário, do seu usuário, ou seja para diminuir o custo. Então, a gente, no passado, sei lá, acho uns 5 anos atrás, 4 anos atrás e tal, a gente fazia essas reuniões específicas da diretoria do CSC com a diretoria do negócio especificamente. Aí, nos últimos anos, o que a gente vem fazendo? A gente estabeleceu comitês em que participa todos os negócios com a diretoria do CSC. Então, são os diretores, por exemplo, de RH de cada negócio, com o diretor de processos de RH do CSC. Os CFOs de cada um dos negócios com o diretor de transações financeiras do CSC. Os diretores de TI de cada negócio com o diretor de TI do CSC. Em que a gente, nesse público, com esse público, a gente novamente abre todas as informações sobre custos, sobre como está a satisfação de cada um dos negócios e, principalmente, troca informações, troca experiências do que cada negócio está fazendo, né, particularmente ali para tratar eficiência ou para tratar satisfação, né, para melhorar a satisfação do negócio. Então, essa é uma forma bastante usada, né, ultimamente para o nosso grupo para evoluir, né, e é o que os nossos negócios também esperam da gente nesse processo. A gente também, quando recebe empresas novas e tal, o que a gente sempre busca fazer também é procurar entender, não achar que sempre a gente está com o melhor processo, né, Bertalha? Porque você sabe disso que a primeira coisa para a gente deixar de ter o melhor processo é a gente acreditar que a gente tem o melhor processo, né? Então, a gente tem que sempre se desafiar, né, buscar benchmark. Então, essa é uma prática que a gente faz, por exemplo, quando a gente compra uma empresa, ou que a gente traz outra empresa para o grupo, para entender se conseguimos melhorar ainda mais a nossa atividade. E a gente também compra benchmarks, né? A gente faz benchmarks com outras empresas, benchmarks de custo, benchmarking de processos para trazer melhorias para dentro de casa. Olha só, muito bacana, porque na realidade você acabou respondendo de uma maneira bastante completa aí a minha pergunta sobre o benchmark, até porque você trouxe um elemento para essa pergunta que foi o elemento da governança, né? O estabelecimento dos comitês, as diferentes áreas se integrando e conversando, né? Quer dizer, de certa maneira, são as culturas diferentes, as estruturas diferentes que, de alguma maneira, estão conversando. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, até para a gente explorar um pouco mais esse lado do risco que existe quando a gente vai para um centro de serviço compartilhado. Eu acredito até que o risco ele fica muito mais na fase de implementação do que na fase de execução.
Mas, logicamente, a execução que eu estou dizendo é a rotina, é o dia a dia, é a fase operacional. Mas, eventualmente, podem existir alguns riscos, e você acabou de falar aí que uma das coisas que nós podemos incorrer é exatamente achar que nós somos os bons de bola, né? E, portanto, não tem mais espaço para melhoria, e isso acaba perdendo em termos de credibilidade. Tem essa característica de sempre estar ativo, porque algum tipo de risco pode existir, principalmente em relação a atender as empresas e os níveis de serviços, ou Fava? A gente tem uma preocupação, Bertalha, da operação, né? Por exemplo, muitas empresas entendem que, estando separado, cuidando do seu próprio quintal, entre aspas, aqui, Ah, né? Não estou comparando o quintal a CSC, mas cuidando das suas próprias atividades, ela teria mais controle, né? E se der algum problema, vai dar só na área dela, né? A gente tem várias opções, e uma que você comentou no início, do ERP, né, por exemplo, em algumas operações nossas, a gente continua com o ERP do negócio. Então, a gente não trouxe para um ERP único, né, justamente ok. para poder minimizar esse risco de ter um problema no ERP que cuida de toda a companhia, né, e aí ter um impacto geral, né? Então, assim, mas na área de RH, por exemplo, a gente já optou por fazer tudo num RP só, né, numa máquina só. Então, a gente avaliou diferentes riscos de operação, né, para definir também quais sistemas a gente ia implementar ou ia separar, e também qual a estrutura de pessoas ia operar. Então, tem operações nossas que são completamente apartadas. Então, é um grupo de pessoas separado, que tem uma mesma gestão, mas que opera separado, porque é um negócio que tem alguma questão confidencial com outro negócio, né, do próprio grupo. Então, realmente são áreas separadas. Então, em relação ao risco de negócio, né, o risco de processos, a gente trabalha dessa forma. Agora, nós temos também, inclusive faz parte da minha diretoria, uma área de governança interna que é responsável por compliance do CSC. Né? Então, nós temos uma área de auditoria interna que fica fora do CSC. Né? Nós somos hoje uma empresa que é listada em bolsa, né, pela Cosan. Então, nós temos SOX para cumprir, uma série de outras regulamentações. Né? Então, nós temos dentro do CSC essa área de governança que tem o objetivo de revisar processos, de identificar oportunidades de inserção ou de acréscimo de controles no processo, para que a gente realmente garanta o compliance, garanta a integridade das nossas atividades, de acordo com as necessidades também de cada negócio. Tem negócios que têm necessidades diferentes, por exemplo, com gás, que é uma concessão, Rumo, que é uma concessão, né? E a gente tem obrigações, né, para cumprir com os órgãos governamentais, né, responsáveis por essas concessões. Então, também a gente tem que nos adequar, tem que adequar aí o nosso processo para que ele atenda especificamente a essas regulamentações. Né? Então, essa é uma área bastante importante, né, para que a gente realmente faça o que deve ser feito, faça o que é certo, né, dentro da companhia. Fantástico o que você está colocando aí, muito bacana. O que eu gostaria de ouvir de você agora, o Fava, basicamente, nós estamos chegando ao final da prosa, tá? Opa, Passa já? rapidinho. Nossa. Tá? Uhum. O que eu gostaria existem muitas empresas que já embarcaram nesse centro de serviço compartilhado, ou seja, já estão indo. Vocês, basicamente, são um case, né? Estão muito bem estruturados, muito bem organizados em termos de centro de serviço compartilhado. Quais seriam as principais dicas? Eu não vou pedir aqui meia dúzia de dicas, né? Você vê aí 2 ou 3 dicas que você daria para aquelas empresas que querem embarcar nesse mundo do CSC?
Eu vou até aproveitar, Bertalha, uma das coisas que você falou bastante aí na sua introdução, que é a questão do planejamento, né? Então, eu acho que o CSC não é uma solução para todas as empresas, né? Então, e o planejamento, o diagnóstico, né? Vamos colocar dessa maneira, antes até do planejamento, o diagnóstico para checar se realmente tem valor, né, implementar o CSC é fundamental, né? Então, essa questão de ter uma área separada, mais dedicada ao transacional, mas que possa também trazer soluções novas naquilo que ela se torna especialista, né? Então, essa é a ideia, né? Hoje, por exemplo, a gente tem automação inteligente, né? O uso de robotização na área administrativa crescendo assim de uma forma bastante acelerada, né? E você tendo uma área que olha para isso, que tem isso como core, né? como atividade principal, né? Execução desse processo, você pode aproveitar dessa onda da inteligência artificial, da robotização. Então, a primeira coisa que eu diria é identifique se realmente é um ganho, se você vai ter eficiência. A segunda coisa que eu recomendaria é invista muito tempo, então, no planejamento e busque colocar indicadores de maneira simples. Eu assim, acho, eu acredito, né, ao nosso fundador lá do CSC, o Francis Quinn, essa questão da simplicidade, da busca pela simplicidade dentro dos nossos controles, dentro dos nossos indicadores. Então, por exemplo, hoje, a gente usa um único indicador para fazer o rateio de custos de toda a atividade de processamento de RH, que é o número de funcionários do cliente. É o jeito mais justo, é o jeito mais detalhado de fazer, não é, mas é o jeito mais simples e que dá resultado e que não tem grandes variações. Então, eu já vi muitos CSCs fazendo, não, mas o serviço X custa tanto, o serviço Y custa tanto, o serviço H custa outro tanto. É uma coisa que fica assim impossível de se controlar, de se administrar. Então, a segunda dica é seja simples, né? Busque a simplicidade. E a terceira e principal que eu vejo é, principalmente no início, seja muito disciplinado, né? Então, aquilo que você definiu como o processo para o CSC operar, a forma de identificar a satisfação do usuário, faça de novo simples, mas faça bem feito, né? Com disciplina, com cuidado, usando o dado, usando o indicador que você tem ali do processo, o indicador da satisfação do cliente, para ir melhorando aos poucos, né? Para ir melhorando aí continuamente. Então, essas são, acho que, as principais 3 dicas aí que eu daria para quem deseja começar. Fantástico, meu amigo Favareto. Bem, estamos chegando ao final. Uma prosa fantástica, adorei. E eu sempre digo aqui, Favareto, ao infinito e além. Muito obrigado, Bertalho. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que sempre um grande prazer falar com você, pessoa que eu admiro bastante e admirava lá atrás na nossa empresa anterior, na HP. Continuo admirando agora com todo esse trabalho que você está fazendo. Muito obrigado mesmo. Gratidão enorme, Fava. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Fava.